Olá, boa tarde. Dá um minutinho para as pessoas irem chegando. Vamos ver aqui. Boa tarde, pessoal. Essa live aqui Bem, eu sou a Thalita, né? Eu sou uma das fundadoras da Azula Companhia de Teatro. E essa live aqui, ela faz parte do projeto Trajetória Azula, compartilhando processos. E é do edital 14/2020, edital de seleção de bolsistas para as áreas técnicas e de produção cultural. O termo de compromisso, meu filhinho, gente. Bem, o papai tá lá fora, conseguiu comprar? Trabalho em casa, né? É balão, meu amor? Tá bom. Vai lá, pede o papai pra encher pra você. É isso, gente. Live em casa. Ei, Ares! Ei! André entrou. André vai estar aqui comigo hoje nessa live. É Nedson. E Tidé, que também é da Azula. André, que também é da Azula. Então vamos lá, gente. Vou repetir aqui porque o Bento entrou aqui. Essa live, ela é uma das primeiras ações do projeto Trajetória Azula, compartilhando processos. Esse projeto é o edital 14/2020, edital de seleção de bolsistas para as áreas artísticas, técnicas e de produção cultural. Esse foi o projeto proposto por mim e eu propus de compartilhar com vocês os processos de criação dos 3 espetáculos da Azula Companhia de Teatro. As Rosas no Jardim de Zula, que vai ser o que eu vou falar dele hoje, e vou ter a Andréia Quaresma aqui comigo numa conversa para a gente falar do processo de construção desse trabalho. Amanhã vai ser o processo de construção do segundo espetáculo do grupo, que é Mamá. E no sábado... e amanhã eu tenho a convidada aqui com a gente, que é a Aninha, que é uma terapeuta ocupacional, mulher, mãe, professora, e que nos ajudou a construir também o espetáculo, cedendo sua história. E no sábado a gente vai falar sobre o espetáculo Banho de Sol, e vai estar comigo a Mariana Maiolini, que é uma das atrizes e que nós dirigimos juntas o espetáculo Banho de Sol. Então vamos lá. Seja bem-vinda, Tati! Que legal! Tem pouco que a gente não se vê. Vou começar então falando sobre o espetáculo As Rosas no Jardim de Zula, que foi o que deu origem à Azula Companhia de Teatro. Então vamos lá. A Azula Companhia de Teatro nasce com uma cena curta, de mesmo nome do espetáculo, As Rosas no Jardim de Zula. Lá em 2010, eu, Andréia Quaresma, Sérgio Abrita, saudade também, Tati, Sérgio Abrita, a Cris Moreira, Fernanda Marsola, Jane Porto, o André Veloso, sempre, desde o início, Cristiano Araújo, a gente se uniu no desejo de criar um trabalho autoral. E a gente começou a conversar que a gente queria falar sobre o feminino, sobre a mulher em cena, sobre questões de violência contra a mulher, preconceitos, julgamentos, a mãe, mulher e como ela se insere na sociedade, enfim. E começamos a buscar na literatura, no cinema, e a gente acabava se perdendo nisso, assim, na dramaturgia de mulheres, e a gente foi se perdendo nessa vastidão que é a mulher, que é o feminino. E eu ia ouvindo aquilo tudo e tinha uma história
pessoal, né, a minha história de vida, especificamente a história da minha mãe, que estava contida ali todas as coisas que a gente falava que queria, né, tocar nas questões do feminino e da mulher. Só que era a história da minha mãe. E a gente nunca tinha visto em BH um espetáculo autobiográfico ou em nenhum outro lugar. A gente não tinha visto para ter como referência falar assim, a gente se sente à vontade para criar a partir dessa história real. Então, a história da minha mãe era a seguinte, depois que ela se separou do meu pai, eu tinha uns 6 anos, minha irmã tinha 3, meu irmão tinha 7. Teve um dia que a gente foi morar na casa do meu avô até que a situação se resolvesse. Meu pai veio para BH, conseguir emprego, acertar tudo, a gente morava em Divinópolis. E aí eu tava brincando numa piscininha de plástico lá no quintal da casa do meu avô. Minha mãe se arrumou toda, chegou perto de mim, da minha irmã, que a gente tava na piscininha, deu um beijo em mim, na minha irmã e falou que tava indo ao dentista. E ela só voltou nessa casa 2 anos, 3 anos depois. Ela foi pra rua, ela se prostituiu, ela viveu todas as violências que a rua proporciona. Ela encontrou diversas mulheres e relacionou afetivamente com elas. Ela traficou, ela roubou, ela foi presa. Até que num determinado momento ela decide sair da rua ao conhecer o Donizete, com quem ela se casou. Ela, logo que saiu da rua, bateu na porta lá da casa da Badia, que foi a patroa dela até o momento em que minha mãe faleceu, até pouco antes ela trabalhou nessa mesma casa, pediu emprego, começou a trabalhar como empregada doméstica e aí retomou o contato com a família e conosco, com os filhos. Então, nessa história, ei pessoal, tem um tanto de gente entrando, sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Então, nessa história da minha mãe, conte a força do feminino, os julgamentos todos que uma mulher tem numa sociedade, a mãe que abandona, ela é crucificada, e o pai que abandona, é a coisa mais comum, né? E ninguém toca nesse assunto. A relação entre mãe e filho, o amor, a coragem, os motivos dessa mulher, né? Todo mundo aqui já teve vontade de sumir um dia, por que não some, porque ela sumiu. O que ela viveu na rua e os enfrentamentos, as violências que ela viveu. A coragem também, a força para se reconstruir, retomar o contato com a família. Enfim, tinha muitas coisas nessa história que a gente achava possível fazer um trabalho sobre isso, mas a gente estava muito ainda tateando, sem saber por onde começar. Como fazer para levar essa história para o palco. E aí, a gente reunido assim, a gente falou, olha, a gente vê tanto cinema, documentário, né, criações que partem aí da realidade, de pessoas reais, de histórias de vida. Deve existir o teatro documentário. Aí a gente jogou no Google teatro documentário. A primeira referência que apareceu foi Marcelo Solé, da Companhia de Teatro Documentário, lá de São Paulo. Que foi muito rico para nós entrar em contato com o texto do Marcelo Solé, com os trabalhos da companhia do Marcelo Solé. E aí a gente é quase como se a gente precisasse assim de um aval. Ufa, tem alguém trabalhando a partir de histórias de vida, da autobiografia em cena. Janaína Leite também em São Paulo. Mas na época o primeiro trabalho escrito que a gente encontrou, era 2010, foi do Marcelo Solé. Aí eu e o Cris, que é o meu marido, ele é do grupo Armatrux e também da Azula Companhia de Teatro. Nós pegamos uma câmera, fomos lá para a cidade da minha mãe, que era São Sebastião do Paraíso. Aí chegou lá, eu falei, mãe, a gente tá querendo fazer uma peça de teatro sobre a sua vida.
O que você acha disso? Aí ela primeiro perguntou se tinha cachê, eu falei que não tinha, que era teatro de pesquisa, que ninguém ia ganhar nada. E ela ficou muito feliz, assim, com a possibilidade de contar mais uma vez essa história, porque ela não tinha... Ela contava para todo mundo essa história, ela contava e recontava sem nenhuma questão. E talvez por isso eu passei a minha vida também contando para quem se aproximasse de mim, para quem tivesse alguma, né, alguma intimidade que se estabelecesse. Ai, sua mãe. Aí eu falava, minha mãe, né, eu não vivo com ela. Quando eu tinha 7 anos, ela foi embora, viveu na rua, se prostituiu, mas hoje trabalha, empregada doméstica, tá no interior. Enfim. E aí eu gravei com a minha mãe nesse dia 3 horas de entrevista. E nessa entrevista, a gente aqui em BH, a gente tinha estabelecido por onde caminhar nessa entrevista, assim. Porque essa entrevista seria o material que eu traria para BH e a partir desse material que a gente ia criar a dramaturgia dessa peça, né, que a direção ia... dessa cena curta, né, na época era uma cena curta ainda, que a direção ia... que a gente ia trabalhar, criar textos, imagens e tal. E aí, e nessa entrevista a gente combinou de todo mundo aqui que nós falaríamos da infância da minha mãe, da adolescência, do casamento e do momento em que ela da separação, do momento em que ela decide ir para a rua, da experiência dela na rua, do momento em que ela sai da rua e reconstrói sua vida no interior de Minas, e o momento presente. Então nós conversamos 3 horas, assim. E apesar de eu ser filha dela, da Rosângela, tá até aqui, ó, o cartazinho da peça. Aqui, esse aqui é a minha mãe, esse é o cartaz da... cartaz não, né? Peça, flyer de divulgação. Apesar de eu ser filha dela, eu fiquei muito perdida, assim, no início do processo, porque eu queria ter uma postura de pesquisadora, mas eu era filha, né, de artista, ainda tinha essa coisa, eu preciso segurar essa postura, eu tenho perguntas a fazer, mas ao mesmo tempo eu sou filha, eu já tinha ouvido, eu já tinha vivido aquela história, mas eu ficava assim nessa corda bamba. Então assim, eu preciso prosseguir com esse. Agora, depois disso vem essa pergunta, porque outras pessoas vão acessar esse material. E aí, mas foi uma conversa muito franca, muito fluida, muito natural, assim. Gravamos essa entrevista, eu e o Cris, e aí voltei para BH e fomos para a sala de ensaio com esse material. Muitas questões envolvidas na construção desse trabalho. E eu vou falar agora aqui o passo a passo, assim, para essa construção da cena curta, no sentido artístico, assim como que a gente foi acessando esse material. E daqui a pouco eu vou chamar a Andréia Quaresma, que é a minha amiga e minha companheira de cena nesse espetáculo, assim, né? Minha amiga e irmã da vida que tá comigo em cena para contar essa história. Então a gente assistiu esse material, essas 3 horas de entrevista. Nossa, muito tempo. A gente demorou 1 ano para criar uma cena curta de 15 minutos. Isso era 2010, julho de 2010. A gente estreou uma cena curta em junho de 2011 no Festival de Cenas Curtas do Galpão Cine Horto. Aí a gente pegou essa entrevista da minha mãe de 3 horas. Aí primeiro a gente assistia. Aí a gente fez DVDs para cada um e tem, né, aquele pacto, né? É algo pessoal, ainda não selecionamos o que vamos trabalhar. Foi uma coisa sempre em diálogo com a minha mãe, tentando entender pelo bom senso, porque uma pessoa, né, que não tem noção do alcance que o teatro pode ter,
a gente tinha que ter muito cuidado com a seleção do que levaríamos à cena. Tem muita gente envolvida nessa história que não é uma história... O recorte que a gente escolhe é o recorte da coragem, do amor, da força da mulher, da transformação, da coragem dessa mulher que foi, viveu, mas conseguiu sair daquilo e retomar a sua vida, dos julgamentos que a sociedade tem ao olhar para uma atitude de uma mulher, principalmente, né? Como eu disse, que se fosse pai que abandona, tem aos montes aí na sociedade, ninguém julga, ninguém fala nada, mas se a mãe abandona, ela é julgada. Então, só que tem um outro lugar dessa história que é sim uma história de muita dor, causou sofrimento para muitas pessoas, né? Para nós, filhos, filhas e filhos dessa história, para a família inteira da minha mãe, para a família do meu pai, que teve que se haver com isso. Então era um cuidado também para os meus tios que, né, assumiram a maternidade e os cuidados também conosco assim que a minha mãe foi embora. Então era uma história também de que doía em muita gente. Tinha que ter muito cuidado com o recorte e com o que a gente escolheria levar para a cena, tanto com a minha mãe, tanto com as outras pessoas envolvidas. Então essas criações, hoje eu entendo assim, a criação, e isso é pessoal, a criação autobiográfica e também documental, ela é muito guiada, ao meu ver, a liberdade artística, ela é muito menor, porque ela é muito pautada até que ponto, e isso é uma coisa que não é matemática, é uma coisa que a gente vai sentindo, a gente vai com a intuição, com o sentimento, pisando em ovos. Eu posso dizer disso aqui eu não posso, porque eu posso, né, ferir alguém. Então, assim, a criação ela é muito guiada até onde eu vou, para não ultrapassar um limite que é do outro, que não escolheu estar aqui representado nesse palco. E por mais que você traga metáforas, outras formas de se dizer, na Zula, desde as Rosas do Jardim de Zula, nós nos pautamos, nos guiamos pelo seguinte: a minha mãe vai estar aqui na primeira fila. Como ela vai receber isso? Por mais que isso seja uma ironia, isso seja uma metáfora, mas se ela não entende essa ironia, essa metáfora que vai acabar ferindo, assim, a nossa escolha ia para outro lugar, assim, para a criação, né? Então tem essa questão que a gente aprendeu assim com a Rosas do Jardim de Zula, que a gente aprendeu não, que a gente viveu e foi entendendo nos outros trabalhos da Zula, que a gente sempre batia nessa mesma questão. E aí a gente viu esse vídeo de 3 horas e cada um ia dizendo ali naquele vídeo o que depoimento que tinha chamado a atenção. E aí o documentário do Eduardo Coutinho, o Jogo de Cena, ele virou uma referência pra gente também, porque eu fazendo a entrevista com a minha mãe, era eu na frente dela, a câmera aqui e uma conversa. E o Jogo de Cena do Eduardo Coutinho, a estrutura, né, com que ele encontrava com as pessoas era a mesma. Ele selecionou histórias de não atrizes, algumas atrizes conhecidas e outras desconhecidas, e colocava a câmera na frente delas e a pessoa contava aquela história. E o jogo de cena a gente não sabia quem era a atriz, se aquela história era real, se a atriz tinha pegado a história daquela mulher desconhecida, se aquilo aconteceu realmente. Então, a Andréia e eu, na cena curta, a gente começou a usar dessa estrutura também. Cadeira e conversar com o público como se fosse a câmera, e selecionando alguns depoimentos que foram dados pela minha mãe, né? Então era isso, a gente ia mesclando depoimento, o que aquela entrevista tinha trazido de imagem,
o que aquela entrevista tinha trazido de trilha sonora, que músicas a minha mãe ouvia quando estava na rua, quando estava na zona, quando tinha momentos em que ela morava na casa de alguma amiga e já não estava mais na rua. Qual que é a trilha sonora dessa história? Qual que é a comida dessa história, né? Que cheiros, que comida passaram por ali, que músicas, que textos que chamavam a atenção, que objetos de cena iam aparecendo a partir do depoimento dela. A gente ia trazendo essas imagens e tentando buscar e tentando entender qual recorte a gente levaria para a cena, né? Porque o recorte é muito importante, assim. Até que a gente entendeu que nada do que tinha acontecido na vida dela antes dela ir para a rua poderia entrar, e isso foi, né, quase meio ano de processo, e nada depois que ela tinha saído da rua. Porque quem escolheu contar essa história? Ela. E eu. Né? Era um pacto dentro da história dela, sim, éramos ela e eu. Então, tem toda uma família e pessoas envolvidas antes do momento dela na rua e depois que ela sai da rua. Então, assim, a gente focou nesse recorte de essa mulher na rua e os relatos dela enquanto ela estava lá. E tendo o cuidado com todo o entorno, com todas as outras pessoas envolvidas nessa história. E aí a gente fez a cena curta, As Rosas no Jardim de Zula, que estreou em 2011 no Galpão Cine Horto. Nessa cena curta, eu não me apresentava como filha da Rosângela, porque por todas essas questões que eu disse, tinha uma insegurança imensa, nunca tinha visto um trabalho, tinha um medo enorme de estar fazendo terapia em cena. Na época eu pensava, o que interessa nessa história? E hoje eu já entendo que não tem questão nenhuma, né? A história da minha mãe, a história, né, se eu escuto a Lu, que eu tô vendo que ela entrou aqui, a história da Lu, e se eu me coloco numa situação de espectadora, no momento em que eu começo a ouvir e me torno espectadora daquela história, pra mim não tem diferença a história da Lu. A Geise falou que foi um privilégio assistir esse trabalho. Que legal, Geise, saudade de você. Não tem diferença nenhuma a história da Lu pra Gaivota de Chekhov. O que importa é o que tem naquela história ali que me movimenta e que me faz querer levá-la à cena. Não tem julgamento de valor para a criação, mas na época, para mim tinha, tipo assim, como assim? Por que interessa para as pessoas a história da minha mãe? No caso dela, é uma história bem atípica, né? Com muitas curvas, com muitos acontecimentos que a gente não encontra a todo momento e com muitas questões que muito nítidas ali pra gente trabalhar com relação ao campo da mulher, do feminino, da mãe. Mas eu tinha esse medo, né? Tipo assim, lá, não foi pra terapia, tá levando pro palco. Por não ter visto trabalhos desse tipo mesmo. Então eu não falava que eu era filha da Rosângela na cena curta. Pra entender a potência dessa história, independente de eu ser a filha e da forma que a gente tinha encontrado de contar. Então, assim, foi uma direção coletiva minha, do Sérgio, da Andréia, Tidé, Cris, a Jane Porto estava conosco também. E aí, a Cida Falabella foi um dia assistir o ensaio. E ela trouxe um olhar muito sensacional, porque a Cida, na Zap, ela tem um trabalho de teatro-realidade há muitos anos. Então, ela também era uma referência, tinha uma proximidade desse trabalho, não da forma assim autobiográfica, era uma novidade para a Cida também. Nós fomos descobrindo juntas, mas o trabalho de teatro realidade da Cida, um teatro político, histórico, social, já trazia muitas, né, pistas, e além de ser a Cida Falabella, né, assim, uma diretora sensacional e que tinha um contato com a gente desde as artes cênicas.
e a gente achava importante que para o espetáculo, já indo para o espetáculo agora, fosse um olhar feminino. Era importante para contar essa história fosse uma mulher que estivesse conosco. E a Cida foi no ensaio aberto da cena curta, trouxe contribuições valiosíssimas e nós apresentamos a cena curta. Foi um sucesso, nós viajamos com a cena curta para... Foi a cena mais votada do Festival de Cenas Curtas Galvão Cine Horto. Fomos para Curitiba, para Goiás, para Manaus. E toda vez no bate-papo, que tem depois da peça, a gente apresenta e vai conversar sobre o processo nesses festivais. E aí as pessoas perguntavam, como vocês encontraram essa mulher? Aí eu falava... essa mulher é minha mãe. E aí as pessoas que estavam na conversa, elas falavam, minha nossa senhora, mas como que você não conta isso? Isso é muito importante para fortalecer esse discurso, fortalecer toda a humanidade e esse olhar desconstruído para a figura da mãe, olhando para a mulher com humanidade, que é uma história que tem muitas ausências, mas tem muito amor, tem muita vida, tem muita humanidade mesmo. Se você se colocar como filha ao nos contar essa história, você só vai fortalecer todo esse discurso. E aí a gente partiu para o espetáculo e convidamos a Cida Falabella para dirigir. E estreamos em agosto de 2012 o espetáculo As Rosas no Jardim de Zula. E aí eu quero só ler para vocês aqui. A Cida Falabella, ela inaugurou pra gente esse caderninho de ensaio, de processo, assim. Desde que ela dirigiu As Rosas, a gente sempre tem esse caderno de ensaio, onde cada dia uma escreve sobre o processo. E já que a gente trabalha com teatro documentário, eu queria dividir com vocês aqui um texto desse caderno do dia 8 de maio de 2012. Esse texto é da Andréia, que eu vou convidar ela agora, viu? Altamira, chamo a Andréia carinhosamente de Altamira, depois a gente explica. Então esse texto é de Altamira e é do dia 8 de maio de 2012. Dia 9 de maio. Ontem, dia 8, foi nosso encontro de número 11 na Zap. Eu gosto desse número. Eu e Thalita nos atrasamos 12 minutos por causa da chuva, trânsito lento. Chegamos na Zap e a Cida nos aguardava com uma carinhosa mesinha de café, comida. Será que dessa vez conseguiremos ter comida em cena? Cida e Thalita tomaram café e eu comi uma batata cozida, dieta radical. Mudanças radicais? Pode ser. Fizemos um aquecimento rápido e apresentamos as cenas da leitura da carta. Depois discutimos as semelhanças e diferenças entre elas. Engraçado que eu sempre penso num tempo mais distante de tudo o que aconteceu com a Rosângela. Enquanto conversávamos, o Cris chegou com um tênis cheio de barro vermelho, Armatrux. Um cafezinho, bate-papo e cena. Apresentamos a cena curta e falamos muito sobre usá-la ou não e de como fazer isso. A Cida falou de umas ideias interessantes, parecidas com as quais ela tinha, usada em A Hora da Estrela. Uma rádio que soltava informações. Falou que poderíamos pegar a cena curta e abri-la como uma fruta e pegar pedaços saborosos. Eu pensei numa atemoia. E a Cida ficou com essa imagem da atemoia durante muito tempo. Ela sempre comenta assim dessa coisa que a gente tinha uma cena curta de 15 minutos para contar a história da Rosângela e a gente transformou num espetáculo de 1 hora. Mas ela sempre disse que o espetáculo estava todo ali. E a Andréia trouxe essa imagem da atemoia, então ela pensava sempre em abrir essa atemoia assim e ir descobrindo, e abrindo os gomos assim e descobrindo para onde mais podia caminhar cada pedacinho daquela cena curta. E uma das grandes contribuições da Cida foi, além da história da Rosângela, que estava naqueles 15 minutos, ela trouxe a Andréia, mulher, a história da mãe da Andréia
eu, Thalita, atriz, e a minha relação com aquela história, o meu olhar para aquilo que também não existia, era só, né, a história dessa personagem. Então agora eu vou convidar a Andréia para estar conosco, vamos ver se eu vou conseguir. Peraí, tá, gente? Tudo muito novo para mim. Andréia. A gente sempre tem o André Veloso, Junqueira, maravilhoso. Quase que eu chamei ele, eu tenho que chamar André. E hoje ele não tá aqui conosco. Então, eles geralmente fazem isso. Vamos ver. Rolou. Ei, André Quaresma, deu certo. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ai, que bom, Tati. A Tati falou, fico sempre tão emocionada em ouvir você falar, mas hoje está sendo muito especial. Que lindo. Obrigada, Tati. Altamira, seja bem-vinda. Muito obrigada por topar estar aqui comigo. Altamira, eu vou te falar. Vou chamar ela de Altamira agora, tá, gente? Porque a gente tá com esse trabalho desde 2010. Trabalho, vida, tudo. E é sempre, Tati, que você falou que é sempre especial ouvir falar, e é sempre. O telefone caiu, tá aí. É Aí. sempre emocionante para nós também, muito forte, né? Sempre que a gente volta nessa história, parece sempre que a gente encontra uma nova forma de falar sobre ela, assim. Então, Altamira, eu queria, antes da gente começar a conversar livremente, eu queria que você falasse como que foi para você, né, esse trabalho, chegar nele, o que que ele significou para você na sua vida, como que foi, assim, esse convite, esse chamado, e o que que te moveu para estar nele e estarmos até hoje juntas, né, a partir dele. Nossa, são tantas coisas. Primeiro, boa tarde, gente. Peço desculpas se tiver mais ruído de cachorro do que o normal, porque são 5. Então, já fechei as portas, mas pode ser que tenha barulhos. Uai, Alta. Gente, vocês precisam entender que a gente chama a outra de Altamira, porque minha mãe chama Altamira e eu não sei em qual momento isso começou, porque eu contei uma história do meu pai com a minha mãe e aí pronto, tá? Então não estranhe que é alta pra cá, alta pra lá e a gente acha isso muito normal. E só que quem não sabe, a minha própria mãe, quando estava vendo alguma coisa que a gente fez, falou que a amiga dela perguntou por que que ela chama a outra de Altamira. Aí minha mãe, mas eu também não sei não. Mas isso pegou e agora a gente não consegue parar. Boa tarde, e eu comecei a rir, Alta, na hora que você leu o negócio da batata. Que dieta será que é essa? Que eu vivo inventando moda, mas uma batata. Hoje eu já não posso comer batata, olha pra você ver. Mas é muito. Vamos lá. Ó, eu tô tendo o Thiago até engasguei, que ele achou engraçada a batata. Tiago ama batata. Então, bem, olha, nossa, é muita coisa para falar, é muita emoção, assim, esse espetáculo, ele é o espetáculo mais importante assim, da minha vida. Eu acho que antes dele eu vivi uma grande experiência com o Barreado, quando a gente ainda fazia faculdade, porque foi o primeiro espetáculo que a gente saiu de dentro da faculdade, né? Nós apresentamos no Festival de Inverno Diamantina, então isso foi um glamour, assim. Mas em termos de trabalho, de envolvimento, As Rosas até hoje tem sido o espetáculo da minha vida. Por quê? Porque foi a primeira vez que eu construí um personagem dentro de uma realidade. Eu conhecia a Rosângela. E a Rosângela é a mãe da Thalita, minha melhor amiga. A gente está sempre juntos para tudo. Eu escutava a Thalita contar essa história nos bares da vida. Eu lembro a primeira vez que a Thalita me contou isso, como se ela estivesse contando que quando ela tinha 7 anos, ela foi
no parque com a irmã dela. Minha mãe foi embora e tal. E eu sou mais velha do que a Thalita, 10 anos. Ela era novinha, assim, 19 anos. E eu lembro que eu fui embora para casa muito impressionada. Eu falei, gente, a mãe dela foi embora. E ela conta isso dessa forma. Mas hoje eu entendo. A Rosângela sempre contou isso para todo mundo. E por que seria diferente ela contar assim, né? Não teve. A Rosângela não tinha esse peso para contar isso. Inclusive, se não fosse uma coisa tão pessoal, né, Alta? O vídeo gravado de 3 horas dela é maravilhoso. Seria maravilhoso colocar no cinema. Que ela fala 3 horas de uma história que passa por muitas coisas, e muitas coisas pesadas, muitas coisas difíceis de você pensar que a pessoa não ia dar conta de viver aquilo, mas ela faz a gente rir. Ela nos fez rir muito. Eu ri muito do vídeo de 3 horas. Então, eu assisti tanto o vídeo, mas tanto, que parecia que a Rosângela era minha mãe também. Já que tá ali, tem amiga e irmã, a Rosângela era minha mãe, a gente já estava todo mundo numa grande família. E foi um grande desafio para mim fazer a Rosângela, porque eu gosto muito de imitar as pessoas, sabe? Eu gosto de imitar a forma como as pessoas falam, como elas riem, como elas andam. Eu sempre tive essa mania. Mas ali, naquele momento, era uma criação de personagem, não era uma brincadeira. Então, foi um desafio muito grande e eu fiquei assistindo ao vídeo para poder ser o mais próximo da Rosângela possível, pelo menos nos gestos, na maneira de falar, de andar. Foi muito bem construído, porque o espetáculo, principalmente, a gente teve muito tempo, né? Nós ficamos quase um ano para poder fazê-lo, até porque era tudo muito novo pra gente. A gente estava fazendo uma história real, coisa que a gente nunca tinha feito, uma história real que precisava ser completamente recortada, porque não dava pra gente falar tudo o que a gente queria, todas as informações que ela nos deu, porque passa pela ética, essa coisa que nós aprendemos com o teatro documentário. Na hora que você vai contar a história de alguém, ou até a sua mesmo, eu estou vivendo isso agora, eu estou construindo uma cena que tem a ver comigo e com uma outra pessoa, você tem que pensar o que essa outra pessoa quer expor da vida dela. O que você vai colocar para as pessoas saberem de todas as pessoas envolvidas na história. Então, a gente foi muito difícil, eu acho muito mais para a Thalita do que para mim, porque ela era a filha. Mas eu não quero que ninguém saiba isso do meu pai. Eu não quero que ninguém saiba isso sobre a minha tia, sobre a minha irmã, porque era gente demais envolvida. Então foi um processo longo, mas foi muito prazeroso, porque só da gente estar juntas já é legal. Assim, a gente sempre se diverte, a gente chora, a gente ri, a gente briga e no final tá tudo bem. Então eu fiquei muito nervosa, porque eu achei que era uma responsabilidade muito grande. Eu era a Rosângela no presente. E Thalita fez uma cena da Rosângela, se eu não me engano, uma ou duas, que era a Rosângela no passado. No momento da rua. É. A Cida, só para falar com o pessoal, a Cida trouxe isso para a direção. Esse espelhamento dessas duas mulheres, assim, eu e a Andréia, a gente estava sempre não, mas muitas vezes a cena era criada como um espelhamento. Então a gente alternava entre a Andréia fazendo a minha mãe no presente, e o presente era o momento em que ela estava dando a entrevista e contando aquela história para a câmera, e a câmera era o público, e eu era a Rosângela no passado, enquanto ela estava na rua, na zona, e a gente também era a gente. A Andréia era a Andréia e eu era eu. Então, o espetáculo caminha por esses momentos de depoimento da Rosângela, depoimento pessoal nosso, cartas da Rosângela, cartas nossas para as nossas mães, depoimentos nossos da gente em relação àquela história. Então, pode ir, Ana. Não, é legal você falar mesmo, porque, gente, sem brincadeira, se a gente for falar desse processo, eu acho que a gente fica 3 horas também aqui, porque tanta coisa. A gente vai lembrando, né? A Thalita fala uma coisa, eu vou lembrando de outra, mas, assim, foi muito bom para mim fazer as rosas.
Foi um trabalho de atriz maravilhoso. Inclusive, eu fui indicada a melhor atriz. Por que eu não ganhei, né? Porque esse povo não sabe. Porque disso não é teatro, né? Não é teatro, né? Deve ser. Tem já documentário, não é teatro, olha isso. Mas, enfim, eu vivi de ser indicada como melhor atriz pela primeira vez no trabalho. Eu estava muito feliz. Isso também conta, né? Você está muito feliz. Sua forma de trabalhar é outra quando você está. Ah, agora eu não aguento, eu quero ver. Inspiração maravilhosa, criação, parabéns para todos envolvidos nessa história. A Titiza. Obrigada, Titiza. Então, foi um trabalho muito bacana, um trabalho inesquecível para mim e tudo fluiu tão maravilhosamente bem que a gente foi ganhando prêmios, a gente foi tendo dinheiro, a gente viveu com dignidade muito tempo, vivendo de teatro, para quem não sabe, Inclusive, raro. é raro, desculpa, Tamira, só porque você falou isso, eu tô com medo. Você tá de olho no horário da live? Pra me Eu ajudar, pra ela não cair? mil e eu não sei mais que horas são. Tá. Então, é porque aqui. Avisa para nós quando é 17h50, deve estar aí ainda? É porque aqui no meu computador já são 17h46. Mas eu não Jura? entrei 17, juro. Você entrou assim? Eu quero. Sim. Então a gente pode 5 para 6 aqui, de acordo com o meu computador. Senão, gente, a live cai e eu não consigo salvar. Eu preciso salvar essa live. Mas, para falar que a Tamira falou viver de teatro é muito difícil, esse processo todo, esses 2 anos de trabalho com todas as pessoas envolvidas na cena curta, a gente não tinha nem um centavo. Então a gente ficou 1 ano trabalhando e trabalhando muito, trabalhando todos os dias para construir uma cena curta. E construímos a cena curta. Vamos fazer um espetáculo. A gente também não tinha nem um centavo, só que a gente queria fazer um espetáculo, a gente queria estrear num teatro. Então a gente estreou no Paládio. Então, assim, para fazer uma estreia, você tem que ter assessoria de imprensa, você tem que ter grana para peça gráfica, você tem que ter grana para pagar técnico que vai montar, desmontar, operar som e luz. Você tem que ter grana para pagar um cenógrafo, um figurinista, para comprar o material do cenário, figurino. E aí a gente fez um Catarse, que era uma vaquinha virtual, um financiamento colaborativo. E a gente conseguiu 11 mil reais. Isso foi um feito, assim, isso foi lá em 2012, no início de 2012. Então, assim, a gente, na época, todas as vaquinhas do Catarse, assim, conseguiam 2 mil, 3 mil. A cena curta já era conhecida de todo mundo, assim, de BH, porque, da grande maioria, né? Porque a gente circulou muito, ela teve uma repercussão boa, a gente viajou muito para outros lugares e tinha apoio de muita gente falando um monte de espetáculo, um monte de espetáculo. O Tidé Veloso, que está aqui com a gente, o André, que fez um vídeo sensacional, com uma edição maravilhosa, da gente falando do processo. E a gente conseguiu 11 mil reais. A família, né? Porque a família também apoiou demais. Nós tem que ter essa peça. Conseguimos 11 mil, que foi com esses 11 mil que a gente criou o espetáculo As Rosas do Jardim de Zula, que estreou em agosto de 2012. E aí ele estreou em agosto de 2012. A gente fez a temporada no Paládio. A gente fez uma temporada no Esquina, em outubro. A minha mãe não tinha vindo ainda. Aí eu fui lá na cidade dela, em outubro, com a Andréia. Eu falei, mãe, vem. Ela não quis vir. Eu falei, gente, tem alguma coisa muito errada. Porque eu sabia que ela estava olhando coisas da coluna e tal, estava não se sentindo bem. Eu falei, gente, minha mãe não aceitava vir aqui. Ela sempre aceitou e gostou de vir aqui ver a gente passear, ir no shopping, McDonald's, ela amava comida e minha mãe não vinha aqui. Aí eu e a André fomos lá em outubro de 2012, buscamos a minha mãe. Quando chegamos lá foi um susto muito grande, porque ela não estava bem de saúde e não falava exatamente assim, exatamente como era o quadro dela. Mas aí trouxemos ela para BH. E aqui ela ficou 2 meses e meio na minha casa, bateria de exame médico para descobrir, não descobrimos o que ela tinha. Aí ela ficava voltando para a cidade dela e vindo para cá, voltando para a cidade dela e vindo para cá. Aí em setembro de 2000, não, em 11 de setembro
E aí a gente não. Eu fiquei muito focada em cuidar da minha mãe nesse período. Então acaba que perde o foco em escrever projeto, em escrever edital para viajar. Então a gente até estava há um tempo parada com esse espetáculo, né, Alta? E a gente pensava, nossa, será que não vai rolar? Aí 11 de setembro saiu o resultado do Miriam Muniz, que era um prêmio federal sensacional de apoio aos artistas, né? Que falar do Miriam Muniz hoje na atual conjuntura política em que nos encontramos. Mas aí a gente ganhou o Miriam Muniz, que era circular com a Sós do Jardim de Zula em São Paulo, fazer uma temporada em São Paulo, num teatro de São Paulo, circular por Minas Gerais e ir para a Argentina, apresentar em Buenos Aires em espanhol e ainda fazer um workshop com uma referência de teatro documentário no mundo, que era Vivi Telas, que a gente tinha pesquisado o biodrama. A gente fez aquela festa de, nossa, eu não acredito. E no dia 13 de setembro, 2 dias depois, a minha mãe faleceu. E aí, a gente não sabia como seria. Eu não sabia se eu conseguiria continuar, se eu conseguiria apresentar aquela peça de novo. E aí já tinha uma apresentação em dezembro, que foi muito bonita, que aí eu mudei o início, pedi licença à Cida Falabella para mudar totalmente o início da peça e já contar para a plateia tudo que estava acontecendo, inclusive como é quase como que falar assim, talvez a gente não chegue ao final, porque eu não sei se eu vou conseguir agora. Mas vamos tentar juntas contar essa história aqui. E, e foi maravilhoso. E aí, em fevereiro, a gente começou essa circulação do Miriam Muniz. Então, a gente entendeu também na época que isso era. Esse prêmio não veio à toa. Era para não parar. É um projeto de muita luz, de muita transformação, de muita cura, de muito amor. É aquele projeto, aquela coisa que a Azula carrega até hoje, que não é só um espetáculo de teatro. Sempre tem coisas que a gente leva para a vida. E eu tô com medo do horário dessa live cair. A gente não vai, a não ser que a gente se salve, ela cai e a gente volte, assim, um pouco, mas. Pode ser. Então eu acho que eu vou encerrar aqui, Alta, e a gente volta e fala mais um pouco. Eu vou Tá. encerrar porque eu preciso salvar essa live, que é o projeto Trajetória Azula, compartilhando processos do edital 14 da Lei Emergencial Aldir Blanc, que está possibilitando que os artistas do Brasil criem a partir de suas casas e possam viver com o mínimo de dignidade nesse momento tão complicado. Amanhã tem live de novo às 5 horas. Sábado tem de novo às 15 horas. Estejam novamente conosco e essa live vai ficar salva se vocês quiserem indicar para alguém. E eu vou deixar aqui na bio da Azula, eu vou colocar um link onde tem referências dos estudos de teatro documentário que a gente fez ao longo do processo de criação do espetáculo. Teaser do Ah, espetáculo, referências. Oi. o Tidé mandou uma mensagem, ele tá fazendo alguma coisa lá. Peraí, não precisa da gente parar, não. Ele falou alguma coisa. Meninas, estou gravando, pode continuar. Você tem certeza que te desse me mata do coração? Pode então? Tá bom. Vai, então vamos, hein? Então vamos. Então tá bom. Ai, ai, ai. Então, mas eu acho que a live cai do mesmo jeito. Mas ele Quando. tá gravando, não precisa você salvar. Eu acho que é isso que ele tá querendo dizer. Ah, tá. Porque eu acho que com 1 hora de live, ela cai. Sim, Aí a gente entra de novo. a gente entra de novo. É. Ah, então se ele tá salvando, maravilhoso. Gravando. Gravando. É. A gente super entende, né? Dessas coisas. Tá gravando. Então, fechar essa. Peraí, gente, é isso aqui, tudo dentro de casa. Tá, então pode fechar essa e continuar, mas eu continuo gravando aqui. Então a gente fecha essa, Ótimo. abre outra, Isso. porque tá. Vai fechar e a gente vai salvar. Então, Fecha, pessoal, Brasil. fecha Brasil e continua no próximo segundo. Não vai embora, não. Fica aí com a gente. Peraí.
tudo junto, sabe? Ah, tá, entendi. Bem, o Tidé tá gravando. Tidé, só para te contar também, enquanto o pessoal vai voltando, que na hora que eu finalizei, aí eu não consegui descartar, igual apareceu da outra vez. Aí colocou subir para o IGTV, mas não é um problema, né? Para você, isso não atrapalha a sua gravação também anterior, porque não tinha assim, descartar, eu não encontrei. Aí eu já coloquei subir para o IGTV e já entrei de novo, não sei se tá subindo lá. Depois você me fala. Mas eu até perdi onde que eu tava, Altamira. É, A Altidé falou que não atrapalha. tá bom. Uai, menina, eu também não sei não, porque eu tava falando mais rapidamente, o que que você me perguntou para poder dar tempo, e depois você falou. Ah, tava falando que que a minha mãe faleceu em Ah, 2013. Aí, porque você falou, eu contei isso tudo que eu queria contar rapidinho, porque você falou a luta que é fazer teatro. E aí eu lembrei do Catarse e da gente ficar um tempo parada e da gente ganhar a Miriam Muniz e a gente entender que é um sinal sim, foi de isso. que de que não foi à toa que a gente ganhou esse prêmio numa data tão próxima ao falecimento, né, a partida da minha mãe, e quanta luz esse esse projeto carrega, né? Porque em cada apresentação era um movimento de energia, de cura, de transformação muito grande, tanto na gente assim, sempre algo especial aconteceu na apresentação da Sol Jardim de Zula. Nunca foi mais uma apresentação. É. Era sempre muito forte, muito forte. E aí eu te pergunto, Altamira, qual memória que você tem assim de alguma apresentação, de algum lugar, alguma história desses 10 anos, né, de das Rosas do Jardim de Zula? A Catarina entrou! Cati, nossa amiga lá da UFMG! Ah, trem. É, acho que bom você estar aqui. E os meninos, e a menina, o ruim é que não tem jeito de Ei. falar também, né? Então, gente, para quem está chegando agora, a Tamira vai responder essa pergunta, mas só para falar que a gente está falando, esse é o projeto Trajetória Zula, compartilhando processos. A gente já teve uma live de 1 hora, foi pouco. A gente Se desconcentrou, a gente vive desconcentrado mesmo. é, a gente compartilhando o processo. Esse é o projeto do edital 14 da Lab, enviado por mim. A Mira está aí apoiando aí na feitura aí dessa live, que é o primeiro compartilhamento de processo do espetáculo A Sós do Jardim de Zula. 1 hora foi pouco, voltamos. E agora, a Altamira perguntei para ela, desses 11 anos aí de trajetória desse espetáculo, alguma memória especial, assim, de tudo que a gente já viveu. Tem coisa demais que eu lembro, tem coisa emocionante, tem coisa engraçada. E aí, eu vou falar. Bem, eu acho que a coisa mais emocionante que nós vivemos foi o episódio da sua tia-avó, né? Em Osasco. Foi, Osasco. Mas eu acho que isso é legal de você contar depois. Depois a Thalita conta que ela. Érica. Teve um episódio muito emocionante, gente, que é a presença da tia-avó da Thalita na plateia. Mas isso depois ela vai contar, porque eu acho que é muito bonita ela falando, eu gosto de ver, assim, ouvir. Nós fizemos muita coisa, porque esse espetáculo nós viajamos muito com ele. Mas tem um episódio que eu sempre gosto de contar, que a Thalita
Ela tinha umas mudanças, trocas de roupas. E ela tinha Ai, gente, lembrei a também. gente também. É, tô falando aqui Então, com ele. ela deixava a roupinha dela de ensaio lá no fundo, na coxilha, porque ela voltava com ela. Enquanto eu estava fazendo uma cena muito assim, que eu adoro fazer, porque a música é linda. Teve um dia que eu tô lá fazendo a cena, muito assim, concentrada, chorando e tal, e eu escuto um ruído assim, minha, minha roupa! E eu falei, minha nossa senhora, o que que tá acontecendo? E eu só escutava a Thalita me chamando, mas tinha uma música alta, eu tava fazendo a cena, Detalhe que eu e estava nua, né, gente? Eu estava nua na coxia, né? é, ela tava pedindo uma roupa qualquer, para voltar em cena. Por quê? Depois que a Tuda passou, ela me contou que quando ela chegou atrás para poder trocar de roupa, a roupa não estava lá. Eu acho que você esqueceu, né, Alta, de colocar. Eu esqueci, porque tem uma cena super forte antes, que é um momento, é uma cena linda, um momento que tem o espelhamento, a Andrea faz a minha mãe, Rosângela, no presente, eu no passado. Nesse momento eu decido que eu vou embora da rua e eu tiro aquela roupa toda da rua, fico nua, vou pra coxia, a Andrea continua a cena, tipo que arrumando aquela casa, juntando aquilo tudo que tá no chão, aquele caos. E teoricamente eu volto vestida, com uma maletinha para fazer uma cena linda também. E eu cheguei na coxia e a roupa que eu tinha que ter deixado lá não tava, não tinha jeito de eu passar para buscar a roupa lá dentro, porque tava tudo vedado. E a Andréia muito concentrada lá fazendo a cena dela e eu pelada, humilhada lá na coxia, falando: André, Eu acho que você rasgou a coxinha que você eu falou, né? rasguei, eu rasguei. Eu falei, eu não posso voltar no para esse palco. Não, eu lembro, Aí, pode falar, pode falar. eu lembro que você falou que chegou um momento de desespero que você pensou, ok, eu vou voltar pelado. E aí é isso, eles vão pensar o que eles quiserem essa primeira pessoa. Aí a Catarina tá perguntando, e daí, você entrou pelado? O que você vestiu? Ah, você rasgou a coxinha. Ela Eu rasgou. rasguei a coxinha. Eu rasguei a coxinha porque ela estava emendada, assim, toda grampeada num pano. Eu encontrei uma forma de rasgar aquilo lá correndo no camarim, porque aí me deu passagem pro camarim. Ó, Diego, Diego! Aí eu voltei, gente. E era uma apresentação muito especial, porque a minha mãe é de Divinópolis, a família dela é de Divinópolis. Foi nossa primeira venda. Porque assim, início da Azula, ninguém conhecia o nosso trabalho, primeiro espetáculo. Aí a tia Dilene, lá de Divinópolis, fazia parte do Rotary, ou tinha contato no Rotary. Aí ela conseguiu um apoio com o Rotary e começou a produzir. Tá Falou, bom, cara, Kate, beijo. E começou a produzir e conseguiu vender os 300 ingressos, acho que era do Teatro Gravatá, lá de Divinópolis, para levar, gente. Ela vendeu os 300 ingressos, ela conseguiu assessoria de imprensa. Era a cidade da minha mãe, onde essa história toda aconteceu. E eu lá pelado na coxinha, sem ter roupa para vestir, para voltar para a cena. E eu falei: não é possível que eu vou ter que viver isso. Mas pois deu é, certo. mas resolveu, né? Deu certo. Deu E uma certo. outra coisa também que eu acho, gente, o Ares agora não entrou de novo, não, mas ele participou disso. Nós entramos em casa, nós vivemos duas coisas lá em São Paulo. A gente conheceu o fiasco e teve um dia que nós apresentamos para duas pessoas. Isso, para quem faz teatro, sabe o que que é. Mas a gente manteve a cabeça erguida, a dignidade.
nós fizemos. Então, isso foi uma coisa muito marcante e sofrida, mas a gente superou. E nesse mesmo lugar, não sei se vocês já ouviram falar dos Parlapatões, que fica na Praça Roosevelt. Eu acho que foi um pouco de equívoco da gente também, que a gente foi para um lugar que era mais de comédia, de palhaços, né? Assim, acho que não era muito o perfil do nosso espetáculo, não sei. Por isso que talvez não tenha dado tanto certo. Penso eu, posso estar enganado. Mas só, gente, que nós vivemos num momento que era transportar o cenário 2 quarteirões. Por quê? Tudo tem que fazer economia. Pra que vai gastar? O hotel tá logo ali, mas esse logo ali, gente, era aquela tropa de gente com as malas nas costas, com caixa, e empurra o negócio, e levanta. E o teatro era ao lado, só de barzinho. Tava Tinha isso mesmo. Era um movimento, os botecos tudo lotados, todo mundo bebendo e a gente passando com aquelas caixas nas costas, com mala, pedaço de madeira e empurra. E aí guarda tudo e vai, depois, 1 hora da manhã que consegue jantar e já tá morto. E o Ares não tá aqui mais, mas ele ajudou a gente num dia de carregar tudo, aí carrega tudo, chega todo mundo suado, cansado, não sei que hora da manhã é que tem o direito de comer um pratinho de comida. Isso depois de passar, às vezes, o dia inteiro montando, né? Você faz o dia inteiro, monta cenário, aí desmonta. É muita coisa mesmo. Mas Não, vou contar. Mas eu preciso falar uma coisa, porque a gente ficou nesse lugar, vivendo isso, e tinha uma mulher, que eu não me lembro, ela era do Nordeste, que ela estava fazendo um monólogo de uma comédia, ela tinha 4 funcionários. Ela acabou, a gente apresentava depois dela, nosso espetáculo era meia-noite, pra vocês terem uma ideia. O dela era de 9 às 10h30, a gente tinha que montar rapidinho. Aí a gente viu o final de tudo, ela só jogando os negócios assim e arrumou toda bonitona e falou: tchau, gente, boa noite. E a gente lá. E a gente lá carregando mala, amarrando tudo. A Thalita olhou e falou: um dia a gente vai ser diva. Porque... Esse dia nunca chegou. Quero falar para vocês que a gente segue na mesma. O Ale que tá aí, não nos deixa mentir, que ele também tá na Azula conosco no espetáculo Banho de Sol. A Andréia também tá lá e carrega exposição e sobe na escada e monta tissura e desce e prega e faz bolo e desmonta, mas enfim, a gente... Na verdade, gente, é vocação, né? É um chamado. Trabalhar com cultura, com arte nesse país é paixão, é vocação, não tem outro lugar mesmo pra gente estar, porque é muita relação. E a gente faz com muito amor e com muito compromisso, com muita responsabilidade. Então, a gente está no lugar certo. E, Altamira, o que você falou? Ah, tá, da história da tia Sila. Conta aí que eu sei. Gente, tem que ter a introdução, né? Porque Azula Companhia de Teatro. Azula é a minha avó, mãe da minha mãe. Ela morreu quando a minha mãe tinha 1 ano e 8 meses. Ela morreu grávida do 3º filho, então ela deixou a tia Rogéria com 3, a minha mãe com 1 ano e 8 meses, e ela estava grávida, morreu no parto. E aí, minha mãe muito nova, a tia Rogéria muito nova, o meu avô se casou novamente, a família da avó Zula toda do norte de Minas. Então assim, meu avô se casou novamente, construiu a família dele com a avó Florence. E a gente nunca, né? A minha mãe, por ser muito nova, ela cresceu, quem cuidou dela foi a avó Florence. Então, né, a avó Florence era a mãe da minha mãe. E ela não falava
da avó Zula, nem a tia Rogéria, até que a tia Rogéria mais, às vezes tinha um contato ou outro por telefone. Mas assim, eu nunca ouvi falar da avó Zula, por exemplo. Minha mãe não falava. Aí um dia, fazendo esse processo, as coisas vão chegando, chegou a tia Rogéria, eu falei que eu estava fazendo esse trabalho, aí a tia Rogéria falou assim, vou te mostrar uma coisa. Porque quando a mãe do vô Robson morreu, ela abriu um baú, a mãe do meu avô, né, pai da minha mãe, quando a mãe dele morreu, dentro desse baú estava um vestido de casamento da avó Zula, que é a mãe da minha mãe, guardado lá, que a mãe do meu avô tinha guardado. A tia Rogéria me deu o vestido e me deu a foto da avó Zula, né, a mãe dela morta no caixão, porque tinha essa cultura de tirar foto das pessoas no caixão antigamente. Talvez eu acho que até tem interior que até hoje tem essa cultura, assim. E aí, a tia Rogéria foi me contando histórias da avó Zula, do que ela sabia. Aí uma vez a tia Rogéria estava no telefone com uma sobrinha da avó Zula, eu ri, ela falou, olha, ela ri igual a Zula, quem tá aí? Aí a tia Rogéria me contou isso. Aí eu fui saber um pouco, assim, da avó Zula. Ela tocava violão, ela gostava de fazer teatro, foi o que chegou para mim na época, mas eu não sabia nada, e não conhecia ninguém da família dela. Aí a gente foi apresentar em Osasco. Lá em Osasco, Eijeane, lá em Osasco, a gente estava apresentando e no meio do espetáculo tem uma pausa que eu converso com a plateia e pergunto para a plateia que está assistindo se faz diferença para aquelas pessoas assistir um espetáculo que parte de uma história de vida. Aí eu fiz essa pergunta e uma senhora de 80 e poucos anos levantou a mão e falou assim, faz, minha filha, eu estou muito emocionada, eu sou sua tia, irmã de Zula. Aí eu não entendi direito, eu falei, o quê? Eu sou sua tia, minha filha, irmã de Zula. Aí eu já não sabia mais onde é que eu tava, como que a gente ia continuar ali. Eu olhei para a Altamira e falei, falei, o que tá acontecendo? O que que a gente faz? Aí eu falei, como que a senhora chama? Aí ela falou, tia Cila. Eu falei, ô tia Cila. Eu falei com a plateia, gente, vocês não estão entendendo o que que tá acontecendo. Lindo mesmo, né, Carol? Vocês não estão entendendo o que que tá acontecendo. Aí eu falei, gente, a gente precisa continuar, tia Cila, eu vou querer conversar com você no final do espetáculo. E, mas a gente precisa chegar no final desse espetáculo, eu não sei como. E aí eu continuei, Altamira me apoiando, falando, vamos lá, quantas vezes, né? Altamira? Quantas vezes a gente achou que não chegaríamos no fim dessa peça? Foram muitas. Até hoje chegamos e assim será. Sempre. Aí, a tia Cila, conversei com ela, conversei com a filha dela, conheci, a Elcia. No domingo, fui lá na casa dela, almocei, conheci as filhas da tia Cila. Aí ela falou assim comigo, Thalita, ela me contou várias histórias da vó Zula, e ela me falou que a mãe da vó Zula, a Erondina, que era a mãe dela, que fazia teatro mesmo lá no norte de Minas, que escrevia peça, que montava palco e iluminação e figurino no final do campeonato de futebol lá no campinho da cidade, Virgem da Lapa. Era uma mulher muito à frente do seu tempo. Todo mundo falava com o marido dela, como é que você deixa a Arondina ficar no meio do povo, de noite, subindo em palco? Aí o marido dela falava, deixa a Arondina, ela é assim. E aí a avó Zula, de certa forma, pegou isso do violão, da arte também, e que eu nem sabia, né, que eu tinha isso na história da família, fui descobrir. Sabia um pouco, tanto que chama Zula Companhia de Teatro, isso chegou um pouco, ou a intuição, né, mas a Altamira que falou para chamar Zula Companhia de Teatro também tem isso, ela sempre achou a história da Zula esse nome muito forte. Mas aí eu fui, aí a tia Cila falou assim, Thalita, quando a sua avó casou com seu avô, tinha uma cristaleira
na entrada da casa deles, lotada de coisas de vidro, cristais, lindo. Assim, se no primeiro dia do casamento deles entrou um galo dentro da casa deles e se viu espelhado no espelho dessa cristaleira e ficou bravo e começou a se debater. Quebrou tudo. Caiu tudo e quebrou e ficou uma vasilha. Uma, uma vasilhinha lá antiga, assim, de vidro, de cristal. É... Peraí, pegou o pandeiro. O pandeiro sempre, o pandeiro já é chave empresarial, Mari. Aí ela falou: tem uma vasilhinha de cristal lá. Se você for lá em Virgem da Lapa, essa vasilhinha é sua. Isso era agosto, setembro, não sei. Aí em dezembro, eu fui lá em Virgem da Lapa, peguei essa vasilhinha, conheci a família inteira da Vozula, conheci as histórias de Erondina, conheci histórias de Vozula, primas de Vozula que saíam com ela pela madrugada fazendo serenata. Então isso foi uma história muito emocionante, muito revolucionária, que foi o teatro, né, que me trouxe. Inspirada no violão da Vozula. Oi? Você Oi, tem a ainda? Tenho. Tá aqui. Tá ali. Tá, tá. É porque eu tô lembrando que eu peguei, mas ela fica ali mesmo. Não, é porque eu peguei para fazer a amostra, eu usei ela de alguma maneira de proteção, essas coisas, aí eu não sei se ela tá no mesmo lugar. Eu vou pegar, peraí. Tamira, vai interagindo aqui. Gente, o pandeiro que a Mari falou é outra coisa, tá? Mas a gente deixa. Outra live. É outra live, porque é uma boa história também, mas. Tamira, antes de pegar a vasilhinha, vamos pensar uma coisa para você falando. Não, eu quero falar, eu vou falar para ele sobre essa coisa do resgate da Azul, assim, né? Nesse processo que a gente começou, a Azula, que até então, né, quando tá Obrigada, ali, Amanda. Amanda, obrigada. Tamira, então vai falando, eu vou pegar a vasilhinha e fazer xixi muito rápido, porque tá foda. Vai contando. Não, mas Então... a Maria Flor errou lá. Mas, gente, quando a Thalita me contou a história da mãe dela, né? Da mãe dela ter ido embora, que ela ficou esses 2 anos, 3 anos sem contato, com todo esse momento conturbado que nós contamos nas vozes do Jardim de Zula, foi quando começamos a voltar atrás na história da Rosângela. A Rosângela contou sobre essa questão da morte da mãe muito nova, de ter ido viver com o pai e a madrasta. E aí eu fiquei mais curiosa para saber a história da Azula, comecei a fazer perguntas para a Thalita, algumas coisas ela soube responder, outras ela foi perguntando para a mãe dela. A história da mãe da Azula, gente, da mãe da Azula não, da mãe da Thalita, da outra peça, porque eu fiquei fascinada, eu adoro histórias de vida, né? A Azula, a avó da Thalita, casou com o avô dela. Depois, o avô dela era noivo de outra. O avô da Thalita tinha uma noiva, viajou a trabalho, essa é a história, se eu tiver errado depois, mas eu acho que é isso mesmo. Ele viajou a trabalho, que ele viajava, conheceu a Azula, eu acho que ele terminou o noivado e se casou com a Azula. Então, depois que aí teve 2 filhos com a Azula, depois que a Azula morreu, no terceiro parto, ele se casou com a ex-noiva. Não sei se vocês entenderam, assim. Ele foi noivo de uma mulher, separou para casar com a Azula morreu e casou com essa primeira noiva. Então, eu sempre achei essa história parecendo um de novela, sabe aquelas tramas de novela assim? Aí eu achei muito legal. Aí nós resgatamos um pouco e começamos a falar mais da Azula também, de quem foi essa mulher,
que morreu tão jovem, como que ela era. É, o nome, ela se chama Maria Zulmar Murta Braga. E ela tinha o apelido de Zula. Eu, nossa, que apelido bonito, forte, assim, eu adorava isso tal. Por isso que eu propus que a companhia chamasse Zula Companhia de Teatro. Então, eu acho que isso também foi muito bonito, porque a Zula até então, pelo menos pelo que a Thalita me contava, ela ninguém falava dela. Por quê? Porque nem a própria mãe da Thalita a conheceu direito, né? A mãe da Thalita, Rosângela, tinha 1 ano e 8 meses. Então, ela não falava nada para a Thalita, que era a mãe dela, biológica, né? Porque a Florence foi a mãe, né? Quem criou, assim. Ela não falava da mãe biológica. Então, a Thalita não tinha essa referência, não tinha conhecimento de como era a Zula e nem contato com a família dela, porque ninguém falava. Então, quando a gente começou a fazer as rosas e colocou o nome da companhia de Zula, e o espetáculo chama As Rosas no Jardim de Zula, a Zula veio, e ela veio com muita força, e quando eu falo que ela veio com muita força, energeticamente falando mesmo. Começamos a ter um contato com ela energeticamente durante o espetáculo, e acredito que até hoje, acredito não, eu tenho certeza que até hoje, e é muito forte, a energia da Zula dentro da nossa companhia é muito forte, não é à toa que a companhia chama Zula e que o primeiro espetáculo foi um grande sucesso, é o nosso Zula. Então, eu acho que foi um grande resgate. Ela está muito feliz, assim, do tanto que ela foi lembrada, das memórias, do vestido de noiva dela, que chegou no espetáculo. Agora tem uma vasilha. Cadê a vasilha? É porque na mostra eu fiz o altar, assim. Agora tá com umas bolinhas aqui. Mas eu fiz um altar e eu tinha mudado ela de lugar. Mas aí ela tá ali, continua no altarzinho. Mas é isso. E outro dia eu até pensei, né, nessa coisa de como a companhia começou, de chamar Zula e de honrar a memória de uma mulher, né? De, de honrar essa história, a existência dessa mulher e olhar para ela com carinho, e como que isso, de certa forma, acompanha, né, a trajetória do grupo, de honrar histórias e olhar com amor, com afeto para as mulheres, e abrindo esse espaço para que elas existam aqui a partir das nossas existam a partir das nossas criações, não, mas que a partir das nossas criações a gente faz com que as histórias, as vozes, os nossos encontros com diversas mulheres cheguem, né, em muita gente, e que é sempre muito forte essa coisa da mulher, do feminino, de histórias de vida, histórias reais, da força dessas mulheres todas. E eu acho que isso tá na história da Azula, na história da Rosângela, e isso segue, né, conosco em Mamá, nas histórias, nas mulheres que a gente encontra pelo caminho, nas mulheres que chegam, Mari, Clau, Kelly, Lu, Júlia, Alê, maravilhoso, que chega, que é um presente da vida também. E Tidé e Cris, que já estão conosco, né, desde sempre. Que mais, Alta? Uai, menina, coisa pra gente falar não falta, né? Como que tá nosso tempo agora, assim? Você não Agora tem eu como já, também, não? eu já não sei mais. Para quem chegou, a gente já fez uma live. Olha, Thalita entrou. Não, é Thailita. Thailita. Tem um I. Seja bem-vinda, Thailita, porque eu chamo Thalita. Me chamou a atenção. Para quem chegou, depois a gente já fez uma live de 1 hora, de 5 até 6. Aí tinha mais coisa para falar. A gente reabriu a live. Tamira, acho que eu vou ter que encerrar, mais porque o Cris, meu marido, está em reunião e agora eu tenho que assumir o filho, Bento.
maternagem. Mas então vamos encerrando, gente. Eu vou novamente aproveitar, porque tem gente que não estava na outra live. Então, primeiro eu vou falar que amanhã eu estou aqui novamente às 5 horas para falar do projeto, compartilhar o processo de criação do segundo espetáculo da Azula, que é Mamá, que teve a direção da Grace Passou, dramaturgia do Assis Benevenuto, e a gente ouviu diversas mulheres sobre o universo materno, suas experiências, com foco nos nós e conflitos dessa vivência. Quem vai estar aqui conversando comigo amanhã vai ser a Ana Maria. Ela é a Aninha. A outra já está gravada, tá, Ilita? A Aninha vai estar comigo. Ela foi uma das que contribuíram com sua história para a gente criar o espetáculo. Vai acontecer às 5 horas da tarde. No sábado, 3 horas da tarde, eu vou estar falando do espetáculo Banho de Sol, que foi o terceiro espetáculo da Azula, com a companhia da Mariana Maiolini, que é atriz, e nós dirigimos juntas o espetáculo. Vai estar falando sobre o processo aqui comigo. Tamira, agradecer todo mundo da Azula, o Tidé também, que ele não está aqui nessa live, mas André Veloso tá desde o início, parceiro, artista, criador de tudo conosco. Agora, mais do que nunca, o que salva e faz acontecer os trabalhos virtuais. Um anjo da guarda, né? Porque hoje eu tava me sentindo órfã aqui, que éramos só eu e a Tamira, não tinha o apoio do Tidé. De repente ele surge e fala que a gente pode continuar, que ele tá gravando a live. Salva. Só Tidé salva. O Tidé é meu pastor e nada me faltará, sempre vou falar isso. E André Veloso, audiovisual, trilha sonora, também é músico da banda Constantina. Ele é integrante também de outros coletivos, Coletivo Conectores, parceiro de todos os grupos de teatro de Belo Horizonte e também da Azula, integrante da Azula. Cris também, obrigada Cris Araújo, que é do Armatrux, e também da Azula, e também meu marido. E Mari, Glau, Kelly, Ale, Lu, Júlia, muito obrigada. Muito obrigada. E Altamira, assim, Oi. Que bom conversar com você. É muito emocionante, né, lembrar de tudo, mesmo assim, 10 anos depois, 11 anos depois, que eu já nem sei, porque, né, a Azula começa antes da estreia, né, do espetáculo, porque se a gente vai falar que a companhia tem 10 anos, mas antes disso, eu acho que o encontro meu com a Andrea, que legal, ela conheceu o Armatrux no Cariri, eles foram lá mesmo. O nosso encontro, assim, é um encontro também de muita força, de muita luz, é muito potente, não é à toa que nós fundamos esse grupo, e estamos aí até hoje nessa luta e fazendo coisas muito fortes, muito bonitas, fazendo a vida, criando o sentido da vida com encontros, com histórias, com mulheres de uma maneira muito bonita, muito verdadeira, muito potente, muito consciente, com muita responsabilidade, assim, com muito amor, né? Porque tem que ter amor, gente, pra estar nessa até hoje. Então, assim, muito obrigada. Até hoje seguindo isso, né? Muito obrigada, Altamira. Eu que agradeço a atenção, tenho um bom dia. Pessoal que tá aqui conosco, muito obrigada. Se vocês não viram a live, eu já salvei, tá no IGTV aí, eu acho que eu fiz certo. Vou salvar essa também, tá bom? E amanhã volta com a gente, ajuda a divulgar para todo mundo ir conhecendo aí os nossos processos. E muito obrigada a todos que estão aqui conosco. Obrigada, gente. Obrigada, Tamira. É sempre bom, né? É sempre bom relembrar o que a gente passou, porque é sofrido, mas é o que a gente gosta e a gente faz com amor e vamos embora, que tem muita coisa pra gente fazer ainda, eu tenho certeza. Obrigada. Obrigada, beijo. Beijo, até. Valeu, beijo, Valeu, gente. Ale. Beijo, tchau. Agora a gente liga e fica mais 2 horas no telefone, né? Beijo.
pedindo igual o Maguila, né?